Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Iago. Seguinte, vamos falar hoje sobre a história do jogo. Sim, a gente vai falar sobre história, sobre o jogo, tudo aqui neste incrível vídeo, tá? Mas antes de a gente começar, uma rápida vinheta para vocês. Seguinte pessoal, esse é um vídeo explicativo, tá? Mas eu acho ele um vídeo importante para a gente entender algumas coisas de análise de jogo. O futebol, ele é um jogo, e por ser um jogo, ele é inédito. Mas essa frase vai soar estranha de princípio. Eu peço que você, assim, abaixe as armas da crítica e vamos entender essa frase ao longo do vídeo inteiro. O jogo, ele é inédito com base histórica. Então o que isso quer dizer? O jogo ser inédito com base histórica quer dizer que as ações que estão acontecendo ali são inéditas, não aconteceram antes, mas esse ineditismo não quer dizer que ele é 100% inédito, ou seja, não quer dizer que ele foi inventado do nada. Ele tem uma base histórica. Então, os números, quando a gente for olhar uma competição, uma história de uma competição, eles têm que apontar diretamente para isso. Eles têm que apontar diretamente para que haja uma linha histórica que faça sentido, mas que, ao mesmo tempo, cada momento seja único. Tá? Então, quando a gente faz as análises aqui na Next Step e aponta para vocês as mudanças ao longo de uma temporada, quando a gente coloca lá, poxa, na rodada 19 a seleção do campeonato era tal, depois na rodada 20 trocou alguns jogadores, na rodada 21 trocam outros, e aí você vai indo e modificando essa seleção até chegar na última rodada. Isso tem um teor histórico. Então esses jogadores foram construindo aquela base histórica de dados dele. E ele é inédito, por quê? Porque os pesos que você vai atribuir são inéditos em si, tá? E a gente vai mostrar para vocês isso numericamente. Então, vamos entender o seguinte. Se você observar a Premier League, eu estou pegando esse campeonato que acabou de acabar, tá? Para a gente não olhar dados muito distantes. Você tem a linha de associação, tá? Eu fiz questão de deixar o gráfico de 0 a 100 para você entender o grau de acerto que a gente tem ao longo da competição. A associação eu consigo imaginar e ponderar as ações, ou seja, atribuir peso às ações, e isso me gera um indicador que eu posso comparar com o resultado do jogo. Tá? O quanto eu consigo explicar desse jogo. E essa associação permite com que, se eu observar a Premier League rodada a rodada, eu tenho um grau de associação. Tem um grau de quanto o meu sistema consegue identificar aquele resultado. Tá? Sem eu avisar o sistema daquele resultado. O que acontece? Quando eu chego nesse cenário que está aí na tela para vocês, eu tenho o seguinte: após 38 rodadas, todas com mais alto nível de acerto, que é esta linha quase que reta aqui, eu chego na 38ª rodada com um índice de 96,9%. Isso quer dizer que a cada 100 jogos da Premier League, 97 jogos a gente acerta o que aconteceu sem informar o sistema o resultado da Premier League. Então, seria como se eu só colocasse os critérios que a gente já tem elaborado e pedisse para ele identificar qual era o possível peso que eu vou ter para achar aquele resultado. E ele acha. E aí você vai tendo esses pesos, essas demandas que o jogo vão apresentando ao longo do tempo. Tá? Perfeito? Neste mesmo cenário que a gente está falando, a gente vai ter os critérios que a gente utiliza aqui dentro. Iago, por que você não utiliza critérios de passe, chute, critérios mais tradicionais? Por que você criou 8 critérios próprios? Primeiro, porque isso me permite um controle maior. Os critérios que os outros estão analisando, por exemplo, passe, a gente já teve um vídeo explicativo disso, diferença de posse, passe e de ritmo, por exemplo, eu tenho uma limitação para trabalhar com aqueles dados, porque eu não posso modificar o conceito que vai ter ali. Nos indicadores que a gente cria, essas modificações e ajustes são mais minhas do que dependem mais de mim do que do coletivo que vai coletar, da Opta, por exemplo.
Então, nesse cenário é mais legal eu trabalhar com dados criados por mim do que com dados criados por outras pessoas. Qual é o grande ponto? Acertar. Acertar a mão. Quando você chega a 97% de acerto, você acertou a mão. Beleza? Então vamos ao seguinte. Vamos entender estes gráficos que vão aparecer na tela para vocês. Ao longo do tempo, eu consigo identificar aqui, nos critérios que a gente tem, esses aqui que são critérios ofensivos, tá? Conversão para gol, finalização, ritmo e progressão, eu consigo identificar que, ao longo do tempo, esses critérios vão modificando de importância. E ao modificarem a importância, eles vão ajustando o nosso modelo. Então, os pesos atribuídos na última rodada eram diferentes dos pesos atribuídos na 37ª. A Iago era completamente diferente? Não. Olha como as linhas se comportam de uma maneira contínua em alguns momentos. Mas elas vão tendo pequenas alterações. Então, quando a gente fala que um jogo ele é inédito, mas com base histórica, é isso. Ele é inédito, ou seja, cada pontinho ali tem o seu próprio valor, cada pontinho representa um determinado cenário específico do jogo, mas ele não é totalmente discrepante do anterior. Então, quando a gente olha alguns especialistas em futebol falando sobre o ineditismo do jogo, nenhuma ação vai ser igual a outra. Tem razão, nenhuma é igual a outra, mas há uma similaridade. Você não tira aquela ação do zero. Você não cria um passe do zero. Alguma vez se criou? Sim. Mas percebam como o passe seguinte, repetido daquela forma, já tem uma base histórica. Pouca, mas tem. Então pensemos num drible do Ronaldinho Gaúcho, ou num elástico do Rivelino, por exemplo. O elástico do Rivelino, a primeira vez que ele executou, provavelmente não tinha, era inédita mesmo, era a primeira execução daquela ação. Na segunda execução, do próprio Rivelino, por exemplo, para a gente não fugir muito da conta, já tinha uma base histórica. Ele já tinha feito. Ele já imaginou como que ele poderia fazer, em que situação, qual que era a distância com o adversário e uma série de outras coisas. Você consegue treinar a repetição disso, no sentido de repetir 100% biomecanicamente? Não. Existe uma base histórica no sentido de que, ao treinar várias vezes, eu vou me adaptando melhor? Sim. Então, você tem um ineditismo, mas com uma base histórica. Mesmo nas ações que são inéditas, a segunda vez que for ser executada, você já vai ter uma base histórica para você ter ali, apesar do ineditismo, tá? E a mesma coisa acontece nas ações de defesa, tá? Como a proporção do gráfico tá menor, era de 0, se não me engano era 1,5, aí tá de 0,4 a 0,3, vai soar que tem mais variações, mas na verdade tem o mesmo grau de variação. Percebam como você vai tendo algumas continuidades, mas você vai tendo modificações em todos os critérios. Então todas as ações do jogo, todos os critérios do jogo, por mais que eles ocorram de uma maneira que você consiga categorizar, essa categorização por uma base histórica. Mas há um ineditismo do peso, na importância para o jogo. Você imagina na execução da ação. Então tudo isso vai indicando um jogo que ele é inédito, ou seja, você não adianta treinar a repetição daquilo para você tentar executar a mesma coisa várias vezes, porque não vai dar certo. Você precisa se adaptar, mas perceba que essa adaptação ela não vem do zero. Ela vem através da tua vivência do jogo, através do que o jogo está demonstrando como importante para quem está atuando como jogador, como treinador, dentro das comissões, em outros cargos. Isso tudo parte desse entendimento. Um jogo inédito, mas de base histórica. Então, quando você ensina um jogador a ler melhor o jogo, o que você está fazendo? Você está fazendo com que ele entenda o histórico do jogo até aquele momento, para que você consiga fazer com que ele se adapte às novas situações. Por quê? Porque essa adaptação que vai ser necessária, ela não vem do zero também. Ela vem justamente do contínuo entendimento do que já aconteceu e do que está acontecendo naquele momento. Beleza? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, curta, comente e compartilhe esse vídeo com o máximo de gente.
E é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Um grande abraço a todos, um beijo e até mais. Valeu!